Você já se perguntou por que tantas pessoas recitam o Salmo 23 sem jamais compreender a verdadeira chave que ele carrega para a prosperidade, a direção e a herança espiritual? A maioria o conhece de cor, mas poucos o decifram. Com o coração e com a mente sintonizados com as leis universais que regem o sucesso. Leis que Napoleon Hill estudou, viveu e ensinou. Neste vídeo, você vai descobrir como esse salmo milenar, quando revelado sob a lente precisa dos princípios do sucesso, se transforma num mapa claro para atrair abundância, tomar decisões certeiras e construir um legado duradouro. Não é exagero. Há uma sabedoria oculta nessas palavras sagradas que muitos repetem mecanicamente, sem saber que estão diante de um verdadeiro código de realização pessoal. Imagine por um instante que cada versículo do Salmo 23 não foi escrito apenas como conforto espiritual, mas como uma fórmula oculta, enigmática, para ativar o seu poder interior. Napoleon Hill nos ensina que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora, e se te disséssemos que Davi, ao compor esse salmo, estava em perfeita sintonia com essa verdade universal? Ele não apenas falava com Deus, ele falava com a força invisível da fé aplicada, da ação direcionada e da confiança absoluta no propósito. Este vídeo não vai apenas explicar o salmo, ele vai destravá-lo. E ao fazer isso, pode abrir em você portas que talvez estejam trancadas há anos. Há uma razão pela qual tantas pessoas vivem presas no ciclo da escassez, mesmo sendo pessoas de fé. Repetem orações, clamam por direção, mas seguem caminhando, sem rumo, sem saber que estão ignorando a bússola espiritual mais clara que já foi revelada. Napoleon Hill alertava: desejo sem ação é apenas sonho. E o Salmo 23, quando interpretado com discernimento e estratégia, te conduz da oração à ação, da fé à manifestação. O Senhor é o meu pastor? Sim. Mas o que isso exige de mim? O que esse versículo pede da minha atitude mental e da minha conduta diante dos obstáculos? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai muito além da superfície. Neste vídeo, você não vai ouvir uma pregação comum, nem uma explicação rasa. Vai mergulhar numa revelação poderosa que une espiritualidade com ciência do sucesso. Vai compreender como as palavras "não me faltará" escondem um decreto mental de abundância incondicional. Como os verdes pastos são metáforas para as oportunidades que só aparecem quando você ajusta sua frequência interior. E como o vale da sombra da morte não é uma sentença de dor, mas uma passagem necessária para o crescimento que precede toda vitória. Cada verso tem um ensinamento oculto, e cada ensinamento pode mudar sua vida. Se você ouvir até o fim, você está prestes a enxergar o Salmo 23 com outros olhos. Os olhos da mente milionária que Napoleon Hill tanto insistia que você cultivasse. Mas só os que permanecem até o final conseguem captar tudo, e só os que captam transformam. Então, se você sente que há algo além do óbvio nesse texto sagrado, se o seu coração já percebeu que essa mensagem tem algo especialmente direcionado a você, respire fundo e fique comigo. Porque o que vai ser revelado aqui não pode ser esquecido e pode, de verdade, ser o começo do seu novo caminho. O primeiro verso do Salmo 23 declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Napoleon Hill diria que esta afirmação não é apenas uma expressão de fé, mas a afirmação mental mais poderosa que alguém pode fazer ao iniciar sua jornada de sucesso. Quando você acredita profundamente que está sendo guiado por uma inteligência superior, começa a substituir o medo pela confiança, e isso muda tudo. Para Hill, o ponto de partida de toda realização é a fé.
mas não uma fé cega, uma fé construída com propósito, desejo ardente e ação coordenada. Esse nada me faltará só se manifesta quando você assume o controle dos seus pensamentos e os alinha com o que deseja criar. A mente que espera o pior não pode atrair o melhor. Napoleon Hill reforça que todo pensamento é uma semente, e se a semente é escassez, a colheita será limitação. Por isso, ao recitar esse salmo, você não está apenas orando, está plantando convicções. Quando você afirma que nada lhe faltará, está condicionando seu subconsciente para encontrar meios, pessoas e oportunidades que antes pareciam invisíveis. Este é o poder do pensamento dominado pela fé. A mesma fé que Hill destaca como ingrediente essencial de todas as pessoas de sucesso. Agora, observe o segundo verso. Deitar-me faz em verdes pastos. Esta imagem poética carrega uma lição prática. A verdadeira abundância vem quando você confia o suficiente para descansar, mesmo em meio ao caos. Napoleon Hill explica que a calma interior é um estado de poder absoluto, pois somente com a mente serena é possível tomar decisões claras, enxergar oportunidades e agir com precisão. Os verdes pastos não são apenas físicos. São lugares de clareza mental, de certeza espiritual, de foco inabalável. E é nesses lugares que você encontra o combustível para seguir adiante. Quantas vezes você já tentou forçar soluções, se desesperou com contas, com prazos, com a pressão do fracasso iminente? Hill nos lembra. A força de vontade e o desejo são as únicas coisas que não podem ser tiradas de você. Ao deitar-se em verdes pastos, você está assumindo que não está só, que existe um princípio maior operando junto com sua intenção. Prosperar é aprender a descansar na confiança e não na ansiedade. Você se torna verdadeiramente rico quando aprende que a paz é um dos maiores ativos do sucesso. Por isso, essa primeira parte do Salmo revela o segredo mais importante. O caminho da prosperidade não começa fora de você. Começa dentro da sua mente. É ali que você decide confiar, declarar, visualizar e agir. É ali que você planta ou destrói seu próprio destino. Napoleon Hill dedicou sua vida para mostrar que os grandes homens e mulheres de sucesso começam todos os dias com uma convicção: meu pensamento cria minha realidade. O Salmo 23 confirma isso com poder espiritual, trazendo uma linguagem de fé que alimenta o subconsciente com imagens de plenitude e confiança. O Salmo continua dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. E aqui, Hill faria uma pausa e perguntaria: quem está te guiando? Seus medos ou seu propósito? Porque a maioria das pessoas é conduzida pelo que teme, não pelo que deseja. E essa é uma das maiores armadilhas da mente. Acreditar que precisa sobreviver quando nasceu para prosperar. A metáfora das águas tranquilas representa um estado de consciência elevado, onde você já não age pelo impulso, mas pela direção clara do propósito. Quando Hill fala de um propósito definido, é isso, um norte calmo que dissolve o ruído ao redor. Não há progresso sem direção. Mas não basta apenas desejar, é preciso saber para onde você está. Hindu, muitos rezam pedindo portas abertas, mas caminham em círculos porque nunca definiram o que realmente querem. Napoleon Hill afirma que a indecisão é um dos maiores ladrões de energia. O Salmo 23, ao declarar que Deus guia mansamente, nos ensina que o verdadeiro poder está na constância e não no desespero. O gênio não se apressa, ele caminha firme, com visão clara e paz de espírito. Se você está perdido, talvez precise ouvir sua mente e sua alma com mais atenção. É nesse ponto que o Salmo diz: refrigera a minha alma. Não se trata apenas de conforto, mas de recarregar a fonte interior da coragem.
Hill falava muito sobre a importância da persistência e ela nasce dessa refrigeração espiritual. Quando você, mesmo cansado, encontra um motivo para continuar. A alma refrigerada é a alma que sabe que tem um propósito, mesmo quando os olhos não veem o caminho. É aí que o impossível começa a ceder. A fé que move montanhas nasce exatamente nesse lugar, quando tudo diz não, mas você já decidiu que o sim virá. A maioria fracassa porque desiste exatamente nesse ponto, quando a alma está sedenta e não encontra águas tranquilas. Mas Hill ensinava que o sucesso exige resiliência emocional. Você vai ser testado, enganado, frustrado, vai ouvir que não é capaz, que é tarde demais. Mas é nesse momento que você deve lembrar: quem me guia é a força que criou o universo, e ela não falha. O fracasso só é definitivo para quem aceita o fim, mas para quem crê, refrigera a alma e retoma o foco. Todo fracasso é apenas um degrau. E o Salmo 23 é a prova de que há um caminho traçado, você só precisa não sair dele. Essa parte da jornada mostra que a direção não vem do barulho externo, mas do silêncio interno. E é nesse silêncio que Deus, o universo, a mente superior, como preferir chamar, revela o próximo passo. Napoleon Hill ensinava a importância de ouvir a intuição, o sexto sentido. E esse sexto sentido só funciona quando a alma está refrigerada, quando o medo foi substituído por uma fé ativa. Você não precisa saber o caminho inteiro, precisa apenas confiar no próximo passo. E o Salmo te convida a dar esse passo com confiança. Chegamos a um dos versículos mais impactantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É aqui que muitos param. É aqui que a maioria desiste. Mas Napoleon Hill foi claro. Todo sucesso duradouro precisa atravessar o território do fracasso temporário. O vale da sombra não é o fim, é o teste. O medo tenta paralisar e o cenário escuro parece definitivo. Mas Hill nos ensinou que o que separa os fracassados dos vencedores não é o talento nem a sorte, é a persistência no vale. Quem continua, vence. Esse versículo carrega um segredo espiritual profundo. Você não está no vale para morrer, está nele para ser transformado. Hill chamava isso de despertar interno. O momento em que você percebe que tudo que parecia ser o fim era, na verdade, o início da sua nova identidade. O medo que te persegue é apenas uma sombra. E sombra não tem poder se você caminha com luz dentro de si. Por isso, o Salmo não diz que o vale foi evitado, ele foi atravessado. O crescimento, a maturidade, a fé inabalável só surgem em quem não foge do vale, mas caminha por ele. Napoleon Hill acreditava no poder da adversidade como ferramenta de construção. Ele dizia: toda adversidade, todo fracasso e toda angústia carrega consigo a semente de um benefício equivalente. No vale, a maioria só vê angústia, mas os que têm visão, aqueles treinados nos princípios do sucesso, enxergam sementes. O medo, quando confrontado com coragem, vira força. A perda, quando compreendida, vira clareza. O vale, quando respeitado, vira fundação. E isso só é possível se você se recusar a temer o mal, porque o mal só vence onde não há fé. O Salmo continua: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui entra um dos maiores ensinamentos de Hill, a força invisível que responde à fé inabalável. Ele chamou isso de força do subconsciente, aliado à inteligência infinita. Quando você se posiciona com coragem, mesmo diante do medo, algo maior começa a operar. É como se o universo respondesse com soluções inesperadas. A vara e o cajado representam proteção e direção, duas coisas que aparecem na hora exata, desde que você siga adiante com fé e ação. Essa etapa da jornada é decisiva.
Muitos ouvem apenas os primeiros versículos e pensam que a prosperidade virá sem esforço. Mas Hill nunca prometeu facilidades. Ele prometeu resultados para os que perseveram. E o Salmo 23 é honesto. Haverá vales, haverá sombras, haverá dúvidas, mas haverá também consolo, direção, força e vitória. Só quem atravessa o vale recebe o prêmio. O sucesso não é para os que começam com entusiasmo, e sim para os que terminam com persistência. E agora você sabe disso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa imagem é poderosa. E Hill a entenderia como a manifestação visível da vitória. Veja, não é apenas vencer. É vencer de maneira tão incontestável que até os que duvidaram de você precisarão reconhecer sua força. Napoleon Hill falava sobre fé organizada. O tipo de fé que não se limita a palavras, mas que se prova em ações e resultados. Esta mesa preparada diante dos inimigos simboliza a colheita dos que não desistiram quando tudo parecia perdido. Mas perceba o detalhe: a mesa não é preparada depois que os inimigos vão embora. Ela é posta diante deles. Por quê? Porque a verdadeira vitória não é apenas íntima, ela é testemunhada. Hill dizia que o sucesso deve ser construído com tamanha integridade que no fim ele fala por si. Você não precisa se justificar, se explicar, se defender. O resultado, a mesa farta, falará mais alto do que qualquer argumento. E essa mesa é construída com cada passo dado em fé, com cada noite de dúvida vencida, com cada manhã em que você escolheu persistir. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está o símbolo da consagração. A unção não é apenas espiritual, é o reconhecimento de que você atravessou as etapas necessárias e agora está pronto para receber em abundância. Napoleon Hill falava sobre a lei da compensação, a ideia de que o universo recompensa todo esforço disciplinado, toda meta bem definida e todo pensamento sustentado com fé. O cálice transbordando é a representação da abundância que chega quando você finalmente se alinha com seu propósito e com a inteligência infinita. Quantas vezes você sentiu que dava demais e recebia de menos? Que plantava com esforço e a colheita nunca vinha? Hill explica. A maioria desiste pouco antes da vitória. É o ponto de ruptura onde tudo parece sem sentido. E exatamente ali, o universo testa sua fé. Quando você passa nesse teste, a mesa é posta. Quando você permanece, a unção vem. Quando você confia até o fim, o cálice transborda. Não por sorte, mas porque você fez o que poucos fazem. Acreditou até quando tudo parecia perdido. Essa parte do Salmo é sobre honra. Honra espiritual, honra emocional, honra material. É o momento em que o invisível se torna visível, em que o que você construiu internamente se manifesta no mundo exterior. E Napoleon Hill sabia que esse era o verdadeiro segredo da realização. Transformar pensamento em realidade. Você não está sonhando alto demais. Está apenas se preparando para a mesa que já está sendo posta para você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui está o princípio da consistência vibracional, como diria Hill. Quando você vive com fé, age com propósito e pensa com disciplina, começa a atrair aquilo que vibra na sua frequência. Bondade e misericórdia não são sorte, são resultados de uma mente que se recusa a cultivar o mal, o medo e a dúvida. É o que Hill chamava de autodomínio, a capacidade de governar os próprios pensamentos como um rei governa seu reino. O segredo da prosperidade duradoura está aqui: viver em harmonia com os princípios superiores. Napoleon Hill reforçava: a riqueza começa com um estado de espírito, com propósito, com fé, com persistência e com uma aliança harmoniosa com outras pessoas.
Isso é bondade. Isso é misericórdia. Isso é o poder que caminha com você quando você decide se alinhar com as leis invisíveis que governam o sucesso. Não se trata apenas de ganhar dinheiro. Trata-se de viver uma vida rica de propósito, de paz, de influência positiva. E o Salmo conclui: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Essa é a herança eterna. Para Hill, isso significa viver em estado de conexão com o seu propósito mais elevado, com a fonte, com a inteligência infinita. Quando você compreende o poder do pensamento, da fé e da ação intencional, começa a construir um legado, algo que vai além de você. Sua vida se torna um testemunho vivo dos princípios que você acreditou. Essa é a verdadeira casa. A consciência plena de que você vive em paz com seu chamado. Napoleon Hill dizia: "A riqueza sem paz de espírito é um fardo." Por isso, este salmo nos conduz à prosperidade, sim, mas a uma prosperidade com alma, com sentido, com legado. O sucesso real não é apenas alcançar um objetivo, é construir algo que ecoe por gerações. É viver de tal forma que sua história se torne um exemplo, que sua vida seja a prova viva de que fé, foco e persistência podem transformar qualquer realidade. E agora que você chegou até aqui, entenda, esse salmo não é apenas um poema, é um roteiro, um plano de ação, um mapa de vida, e os ensinamentos de Napoleon Hill são a chave que decodifica esse mapa. Se você colocar tudo isso em prática, não viverá apenas um milagre financeiro ou uma realização momentânea. Você começará a viver uma vida extraordinária, de dentro para fora. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez seja justamente aqui que a sua verdadeira caminhada comece. Você não ouviu apenas uma explicação do Salmo 23. Você recebeu um convite para enxergar sua vida por uma nova lente. A lente da consciência, da direção e da fé prática. Ao longo deste vídeo, você descobriu que cada versículo desse salmo milenar é, na verdade, uma fórmula viva, revelada há séculos, mas compreendida por poucos. Napoleon Hill, com sua visão clara sobre os princípios do sucesso, nos mostrou que não existe sorte, apenas leis, e que prosperar é uma questão de escolha, não de acaso. O Senhor é o seu pastor, sim, mas você precisa decidir ser o seu próprio líder interior. A mesa já está sendo posta, mas será que você vai se sentar a ela ou continuar vagando pelo vale do medo? Hill dizia: você tem absoluto controle sobre apenas uma coisa, os seus pensamentos. E se você realmente internalizou essa mensagem, agora sabe que o Salmo 23 é um chamado para assumir as rédeas da sua vida com fé e ação. Os verdes pastos estão aí, mas não para os que esperam, e sim para os que caminham. O cálice transborda, mas apenas nas mãos dos que persistem mesmo quando tudo parece vazio. Cada linha deste roteiro foi desenhada para te provocar uma mudança interna, não apenas emocional, mas prática. Porque, como Hill ensinava, a fé sem propósito é sonho desperdiçado, e a direção sem ação é estrada vazia. Hoje, você viu que prosperidade não é promessa abstrata, é consequência direta da forma como você pensa, sente e age. A herança divina, o caminho iluminado, a abundância que não falta. Tudo isso já está disponível, mas só se manifesta para quem se compromete em viver com coragem, fé aplicada e mentalidade blindada contra a dúvida. Agora, a pergunta mais importante não é se você gostou do vídeo. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar esse conhecimento se perder no meio de outros conteúdos ou vai usá-lo como o ponto de virada da sua história? Você tem agora em mãos a combinação entre sabedoria bíblica e ciência do sucesso. Está pronto para parar de sobreviver e começar a viver com propósito, porque essa decisão ninguém pode tomar por você.
Mas se você sentiu que algo despertou aqui dentro, é porque chegou a sua hora. A hora de transformar fé em destino. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se algo dentro de você se acendeu, então compartilhe esse sentimento. Curta este vídeo, deixe seu comentário dizendo qual parte do Salmo 23 mais falou ao seu coração. E se inscreva no canal para continuar recebendo revelações como essa, que unem espiritualidade e sabedoria prática. Aqui, você nunca será mais um. Você é parte de uma comunidade que acredita na força do pensamento aliado à fé. E lembre-se, você não está sozinho. A prosperidade está ao seu alcance. Basta você decidir andar com ela.